Boa tarde. Vamos iniciar então mais uma tarde de sábado, onde vamos dando continuidade no estudo do nosso livro do curso que é Espiritismo, onde hoje nós vamos falar da 12ª aula. E vamos abordar aqui o sinal verde de número 24, onde a reflexão é sobre os desejos. E a aula é sobre os milagres segundo o Espiritismo, Então, fazendo a reflexão sobre o tema do sinal verde, neste momento de reflexão. Nesse momento de reflexão, vamos então fazer a reflexão do desejo. Antes, vamos fazer a prece de abertura, para que possamos nos conectar, fazer essa reflexão com mais profundidade, com o coração mais aberto, internalizando os ensinamentos do nosso Mestre. Vamos pedindo licença, vamos pedindo a proteção e o amparo do nosso Criador, Deus, do nosso Mestre Jesus Cristo, que aqui nos trouxe a oportunidade de nos conhecermos, a oportunidade de nos sentirmos e assim abrir espaço para a consciência inteligente, aquela que nos leva ao progresso e ao progresso de tudo que possamos, de tudo que podemos, dentre as nossas possibilidades de evolução. Na prece de Jesus agradecemos, pedimos a proteção e o amparo, em auxílio dos nossos mentores de luz desta casa, Senhor Neocárdio, Falange de Maria e nosso irmão Abude. Pedimos aos nossos mentores individuais o auxílio necessário para que assim possamos nos conectarmos com o alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Fé, equilíbrio em todas as direções. Então, na reflexão dos desejos, vamos fazer a leitura. Desejo é a realização antecipada. Mentalizando amigos, agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, será. Cada um tem hoje o que deseja ontem, Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura da gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar, subliminando a vida.
Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. A sentença de Jesus: procurar e achará, e que vale a dizer, encontrarás o que deseja. E o desejo também, ele é uma continuação, né? Como disse aqui, cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Então ele também é uma consequência das nossas conquistas no campo espiritual. E isso se reflete a mesma coisa ao campo material, quando desejamos adquirir algo. Depois que adquirimos aquilo no presente, porque foi o que desejamos no passado, no futuro vamos desejar algo um pouco maior ou muito maior, enfim, depende das condições. E esse que está lá no futuro, nós vamos passar a desejar hoje, né? Quando a gente olha essa síntese material, né, dos desejos materiais, então nós olhamos para a síntese do desejo espiritual. É aquele que nós aprendemos aqui e que o nosso mestre nos ensina em diversas parábolas, onde ele faz as explicações daquilo que está dentro de si, expondo aquele público que está a seu redor, no tempo em que viveu. Ele coloca as parábolas e os ensinamentos de acordo com cada situação que ocorreu naquele momento. E um grupo de pessoas sempre os escutava. Então, um desejo. Então, aí trazemos aqui. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente, né? Ou seja, se materializando correspondente, né? Os desejos, né, igual nós já ouvimos, os conhecimentos, inclusive, que se passou nessa casa, sobre a materialização, sobre as provas da materialização. Aquilo era um desejo. Toda essa instituição Recanto de Interlagos, que hoje está presente, presta assistência em suas pessoas na parte assistencial e também na parte espiritual, né, deste trabalho que fazemos aqui neste prédio, se desenvolvendo, se aproximando novos trabalhadores que em algum momento teve o desejo. Então, tudo isso são as formações daquilo que construímos e temos como visão da capacidade que temos de realizar nos dias à frente. Então, somos movidos aos desejos. Então, querendo, mentalizando, então continuamos a fazer, agimos, temos a ação da realização deles. Agindo no presente, estamos acionando as nossas possibilidades, buscando outras tantas para continuar neste desenvolvimento e assim atraímos, né? Então, igual Chico, na sua trajetória de vida, atraiu outros que os auxiliaram na composição do seu trabalho, porque em muitos momentos era descredibilizado pela grande massa. Então existia uma minoria que lhe dava suporte no seu íntimo para que ele continuasse os trabalhos, as mensagens. Foi preparado por Emmanuel para a consolidação dos seus trabalhos. E assim foi tomando forma, que era um dos seus desejos. Continuou atraindo e atrai até hoje e realizou suas obras, suas dezenas de livros escritos que hoje deixa aí o legado, né, para que possamos estudar, entender, por exemplo, a partir das obras de André Luiz,
as obras de Emmanuel, que na verdade faz a interligação com o mundo passado, com o mundo contemporâneo, e explica através de André Luiz o mundo futuro, que para nós é o futuro, né? Que não detemos o conhecimento por completo na materialidade. Um dia, quem sabe, mas hoje, neste continuar, nestes verbos, nessas colocações, continuamos. Tem os signatários de Kardec, de Chico, enfim, de tantos outros, como Kardec também teve as inspirações do alto, mas também teve inspirações de obras já realizadas. Então, tudo isso engloba os desejos. Os desejos, quando a gente conecta com a aula Os Milagres segundo o Espiritismo, ele também está dentro de uma esfera de desejos, aonde a gente conecta aqui as vontades, porque os milagres segundo o Espiritismo, antes da doutrina, muito antes, né, ele estava sempre associado com o divino, com o miraculoso, né? A gente vai entrar nessa literatura, né? Então, até tem aqui, ó, esclarecer o entendimento, né? Dentro da doutrina espírita, conceituando os milagres, né? Então, a gente tem aqui, então, uma síntese dos milagres a partir desses desejos que temos, né? Então, a doutrina espírita, antes da doutrina espírita, os desejos sempre estavam além de nós, né? E como já foi falado aqui em palestras, em aulas, né, nós tivemos uma formação, isso a partir, né, desde Moisés, que foi necessário, foram situações necessárias, do desenvolvimento intelectual do ser humano, olhando sempre para fora, né? Então tivemos essa trajetória, a história conta, né, nas palestras que nós temos aqui na casa, traz um pouco disso, palestras que falam sobre os evangelhos de Jesus também mostra isso, né? Eu particularmente também, um pouco nas minhas palestras, procuro mostrar essa construção comportamental sempre vinculado a Deus, a Jesus, e aí a gente vai entrando na doutrina espírita, mostrando por que a doutrina espírita, na verdade, decodifica, né? Kardec codificou a doutrina espírita, mas na verdade a doutrina espírita, como Boa Nova, ela decodifica, né, os evangelhos, as palavras de Jesus, quando Kardec sempre pega o final de um evangelho e dá uma explicação contemporânea, com as condições intelectuais, cognitivas que temos como entender hoje, né? Então os milagres era algo sempre divino, sempre exterior. Então aqui com essa reflexão que fizemos do desejo, vamos conseguir entender um pouco essa questão dos milagres, né? Então o milagre, entendido como um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então, como eu falei, o milagre naquele tempo era sempre divino, né? O ser humano naquele período, ele não entendia que suas vontades poderiam ser realizadas a partir das suas ações. Normal, porque estamos em processo de evolução. Então, ele era um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Porque quando a gente fala das leis da natureza, naquele momento, então, por exemplo, as tribos indígenas entendia a natureza como Deus, como algo maior dele, uma chuva, um trovão, o céu, que hoje a gente conhece pelos elementos da natureza. E hoje tanto a ciência, né, que é uma obra
pós-religiosidade, digamos assim, claro, hoje elas andam paralelas, né? Mas a sociedade se definiu e se desenvolveu a partir das religiões. Por quê? Porque os primórdios do ser hominal, né? E aí, naquela evolução que temos, se eu não me engano, de Newton, ou não é Newton, não me recordo agora, Darwin, né? Que é das espécies, mas temos lá a explicação dentro da ciência que explica, né? A evolução da origem hominal. Então, a visão e a essência dessa evolução nossa está na natureza. Então, isso já era conhecido. Hoje temos o conhecimento das leis divinas ou naturais nessa junção, sempre olhando que as leis é do Criador e dentro delas temos que estar dentro do fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico universal, na verdade, é isso, são as leis naturais, ou seja, as leis da natureza, a naturalidade das coisas, dos seres, um complementando o outro para desenvolver a vida, ou seja, são as questões orgânicas. E aí vem o princípio inteligente e se funde a isso para que se desenvolve a partir das sensações, dos sentimentos, aquilo que a gente vê um pouco também na ciência e a Gênesis mostra para a gente. São as sensações e os sentimentos. É aquilo que conecta, são essas sensações orgânicas, né, que temos dos hormônios, associado ao princípio inteligente, né? Tanto que temos os centros de força e os centros de força de base para cima e a parte intelectual, cognitiva, inteligente, que nos conecta ao mundo espiritual, está na parte superior, né? Então, implica na crença em um fato sobrenatural, maravilhoso, impossível de ser explicado pela ciência dos homens, algo que foge à explicação das leis comuns, as leis comuns, aquelas traduzidas pelo homem, normalmente associado com uma vontade divina. Então, sim, tudo é uma vontade divina. Porém, dentro do macro existe o micro, onde estamos e nós que colocamos em prática essa vontade divina. Que aqui quando fala nos desejos, no final aqui, ele diz o seguinte, né? Jesus, quando ele fala assim, ó, a vida é sempre o resultado de nossas próprias escolhas, pensamento vivo de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. Aqui temos ação e reação, que tem uma conotação a partir do livre-arbítrio. Então, ela também está dentro das leis divinas, mas aqui temos o micro, onde a vontade passa a ser nossa também. E aí então a gente começa a decodificar o entendimento do milagre. Esses fenômenos, né? Então, os mais variados possíveis, ligam-se à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Então aí temos a seguinte conotação. Os nossos desejos e as nossas vontades, elas estão dentro das leis divinas e naturais. E nós temos a necessidade, quando a gente estudou em aulas anteriores, o fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, ele é um macro. No micro, né? Então na hierarquia, você tem vários outros fluidos que são regidos pelo fluido cósmico universal. Dentro desses fluidos, nós temos o resultado dos pensamentos. Então é uma egrégora. Os nossos pensamentos se fundem a outros campos de energia e esses campos de energia geram um resultado, abstrato ou concreto.
intelectual ou material, já eram resultados dos nossos pensamentos. O que existia aqui, na casa, nesta sala, quando falávamos de materialização, nós tínhamos este movimento, então, que podem ser explicados pelo estudo dos fluidos e do perispírito, do pensamento e da vontade, regidos pelas leis naturais. Então, o que acontecia aqui era o pensamento de um grupo de pessoas, tanto como a Célia explicou numa introdução de palestra que ela deu, que as pessoas que estavam aqui eram sempre pessoas escolhidas, mas no sentido que as pessoas elas tinham uma continuidade nos trabalhos da casa, elas tinham uma assiduidade, elas se conectavam com a egrégora da casa. E então você tinha o ectoplasma, e a partir disso era possível você desenvolver um trabalho de materialização com os médiuns que estavam lá dentro, e aqui se postava os mentores, né? Os mentores da casa, onde era desenvolvido então esse processo de materialização. Então o que tínhamos aqui? Quando explicamos os milagres, por exemplo, em tempos anteriores, por exemplo, antes de Kardec, isso podia ser olhado como um milagre, né? No período que a gente tinha as mesas girantes e aí tínhamos os resultados de milagres. Sim, eram milagres. Por que eram milagres? Porque era um conhecimento que não dominávamos no sentido científico. Não era um conhecimento explicado, ou seja, podemos trazer a conotação materializados, né? Porque tudo que vira pensamento, ele tem uma ação a partir dos desejos de criar algo, né? Então, os livros, por exemplo, quando nos traz um sentido de literatura, a literatura ela não é um material, né? Ela gera um produto, que é o livro, e ali tem conhecimento materializado. Então, por um período, essa casa ela trouxe essa função, e aí existe, né, alguns estudos também que foram feitos a partir daqui, como a Célia colocou, então, que podem ser explicados pelo estudo dos fluidos, né? Do perispírito, que é o ectoplasma, com o pensamento do desejo daqueles que todos que estavam presentes aqui, da vontade de algo, que eram regidos pelas leis naturais, que aí está dentro aí o fluido cósmico universal. Então, fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva. Então temos uma matéria elementar, que como eu falei, essa matéria ela vira tantas outras, né? Então, igual nós temos no globo terrestre, o oxigênio, o hidrogênio, você tem vários elementos químicos que são condensados a partir dessa matéria elementar, seria o fluido cósmico universal. Quando a gente fala de ectoplasma, e o ectoplasma é utilizado, né? Nós somos ectoplasmas em formação, né? Materializado, energia condensada, e hoje a energia quântica explica isso, né? Então temos esse resultado. Então, este é o desejo. Então, quando a gente fala desejo, e aí isso atrelado ao nosso comportamento, né? Que o desejo está aqui no sinal verde, atrelado ao comportamento, nós temos o resultado daquilo que pensamos, daquilo que temos vontade. Então, o importante aí quando a gente entra no sentido moral, né, dos desejos, das vontades, os desejos entre o bem e o mal, como aqui fala, né? Como aqui fala, o pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Então, o fluido, ele também trabalha nesse sentido, quanto ao bem quanto ao mal. Então, por isso que o que pensamos e o que desejamos é o sentido único que pode nos trazer liberdade dessas sensações mais elevadas, ou seja, os sentimentos. Então, continuando na sua origem, esses fluidos são neutros e adquirem suas qualidades no meio, onde são elaborados do ponto de vista moral. Então, foi o que eu coloquei aqui, né? Então, a partir deste ponto de vista moral,
vamos ter os resultados do que entendemos como milagre. Temos o milagre, né? Então aqui a gente coloca uma síntese, por exemplo, daqueles milagres que estivemos próximo da morte e ressuscitamos, né? Voltamos. Os médicos dão os diagnósticos. Com este resultado de exame você estaria morto e estou aqui vivo, né? Então, voltando aqui, isso também faz parte do sentido quando pensamos que isso é um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Sim, as leis divinas da natureza também está associada à misericórdia de Jesus. Então, se o resultado de um exame daria que naquele momento estaríamos mortos, e se não estamos mortos, é porque existe uma necessidade de algo para que possamos transformar este ponto de vista numa moral mais elevada. Ou seja, chegamos na portinha do céu, olhamos para Jesus e ele fala, vai e voltes e não peques mais, por exemplo, né? Então, são as oportunidades que nós temos de reconfigurar esse processo que colocamos para o externo e na verdade é nosso. E aí é onde a gente se reconecta, e aí também temos o poder dos milagres, né? Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. Então aí é que está o ponto. Numa situação como essa, cheguei na portinha de Jesus, Jesus manda, volte e não peques mais. Nesse sentido, os espíritos, com a permissão do alto, agem sobre os fluidos espirituais daquele que, por exemplo, o seu organismo cardíaco estava totalmente descompensado, desconfigurado, e foi lá num processo fluídico, os espíritos, né? Ou aquilo que nós entendemos que esteja dentro das nossas doutrinas, das nossas religiões acima de algo, como, por exemplo, os santos milagrosos, né? Então, os espíritos, ou santos, ou orixás, ou o que for, sobre a regência do nosso Mestre Jesus, sobre a regência do nosso Criador, eles têm essa condição. Isso também é um fluido. Mas este milagre, ele está associado com uma possibilidade que temos de construir. Então, se temos a oportunidade de nos recuperar de uma enfermidade, de nos colocarmos aqui sobre a terra, é porque ainda temos algo a fazer. Então, este milagre, ele é oportuno para nós mudarmos a nossa forma de pensar e continuarmos aquilo que estamos colocando uma venda e deixando de fazer, pelas distrações das paixões, né, dos vícios, enfim, e transformar isso em virtudes. Com a ajuda do pensamento e a vontade, assim como para o homem, a mão é o recurso de movimento, né? Então, dentro disso aqui, a gente associa, por exemplo, um milagre da ciência. Podemos aí, recentemente, o coronavírus que matou 20 milhões de pessoas, né? A OMS acabou com destituiu a pandemia, temos o resultado de 20 milhões de pessoas mortas. Aí pensamos, a ciência, ela foi um milagre nesse processo, porque em menos de 2 anos, na verdade, em menos de 2 anos, já tínhamos a solução para um problema que o homem não tinha como controlar. Dentro da cocriação humana, quando a gente pensa em globalismo, o resultado do coronavírus também é advento do globalismo. E qual era a solução, se não fosse a ciência? Essa ciência que cada vez mais se conecta com as leis divinas e com as leis naturais. Porque se aproxima da explicação do que? Eu não posso explicar tudo, mas tudo é uma metamorfose e eu continuarei tentando explicar. Ou seja, nós aqui vamos então, a partir da ciência, materializando os resultados divinos, que são os motores que faz a gente ir ao progresso. Contudo, tais fenômenos nunca podem fugir às leis divinas ou naturais, que aí é o que a gente colocou, que eu coloquei aqui o exemplo da pandemia. Você, de alguma forma, não teve como fugir das leis divinas ou naturais. E aí a gente teve uma coisa muito rica na pandemia,
né? Se a gente pensar em mediunidade, somos uma passagem entre o plano espiritual, o plano material, que se conecta e se funde com um todo, né? Como o seu Érico sempre fala. Aqui tivemos o resultado da pandemia, por quê? Porque o todo, ou seja, todos os recursos que existiam de conhecimento e de estudos na humanidade, durante todos os últimos séculos, que cada um se dividia na sua crosta, nos seus silos, no seu grupo, teve que se unir. Então aqui temos os fenômenos que não pode fugir às leis divinas, que são todos um só. Então, independente de política, independente das estruturas políticas do pensamento humano, material, né? Demos espaço aqui à coletividade e o poder teve que ficar de fora por um momento. Aqueles líderes políticos e religiosos tiveram que se retirar para dar espaço para aquelas pessoas que estão dentro de um quarto há 20, 30 anos estudando com coração, com amor pelo que tem, porque a ciência, ela é um objetivo de vida moral de cada pessoa. Muitos dos cientistas que temos de grandes passagens são cientistas que criou algo para a humanidade. Santos Dumont, por exemplo, não era um cientista, mas ele ficou doente quando ele viu os aviões que ele ajudou, porque ele não foi o único pensador, né? Dentro do Brasil acreditamos que ele é o único criador, eu também não duvido, mas eu acho que o conhecimento que ele tinha não só estava aqui. Então ele poderia ter a patente daquilo, e não estou aqui entrando em discussão, ele poderia ter a patente daquilo. Ele era um precursor, ele era um divulgador daquela tecnologia, mas tantos outros antes deles foi o pensador, assim como Kardec também. Kardec foi o precursor da Boa Nova no Espiritismo, mas antes deles veio muitas obras que deu material filosófico para ele dar continuidade e unir tudo que tinha de conhecimento. Então esses cientistas são obras divinas, reguladoras da ordem universal. A ciência é um dos mecanismos que existe pela espiritualidade para regular essa ordem universal. Então, temos o médium e a mediunidade que está dentro dessa regulação universal. Então, somos livres, temos o livre-arbítrio, mas existe uma limitação. E isso se mostra o que é Jesus como criador do planeta Terra, e dentro do planeta Terra, você tem uma condensação de energias de fluidos cósmicos universais que limitam esta matéria para entrar ou sair do planeta. O limite da consciência, exato. O limite é indiscutível, mas as leis universais, as leis naturais, conforme a gente vai entendendo, ela nos limita positivamente. Sim. E isso, o que a Eliana está falando é sobre a limitação da consciência. E aí, hoje, inclusive, na federação, eu não lembro qual que era, a gente está estudando o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, o segundo ano. Então, hoje foi falado sobre isso, inclusive, né? A consciência, né, quando a gente fala de consciência, né? E aí na palestra que a gente teve, né, que foi falado sobre o factual, a Adriana quando fala da mônada, né, que se conecta na mônada, que seria o seu ser primordial, digamos assim, né? Então, trabalhado vários comportamentos, né? Igual hoje a ciência do comportamento, o Antônio muito fala isso, sobre as áreas de ação, né? Profissional, pessoal, amorosa, espiritual, né? Então somos pessoas em cada situação dessa. E dentro, né? E aí o que você está falando é muito legal. Dentro do planeta nós temos uma possibilidade de consciência, que aí então é isso aqui, ó, que são reguladas pela ordem universal, que é dentro desse contexto mesmo que você colocou, da consciência, dessa regência que nós temos. Isso por quê? Porque somos condicionados
há algo que precisamos desenvolver. E aí temos as faculdades do esquecimento quando a gente fala de reencarnação, né? Esquecemos tudo que está relacionado à vida passada. Porém, alguns pontos, alguns factuais desta vida passada pode vir para a vida presente para que a gente, de forma regulada na ordem universal, para que a gente pegue estas consciências que precisam ser desenvolvidas e amplificadas neste processo que a gente tem aqui, ó, os milagres segundo o Espiritismo. Que aí então o Espiritismo, como no sinal verde trouxe os desejos, a gente começa a ter uma decodificação, né, do que são esses milagres. Na verdade, o milagre, ele existe, mas ele é uma conjunção, né, da forma de aceitação positiva com o conhecimento e também quem está ministrando aquela questão chamada milagre, que muitas vezes as pessoas chamam de cura, né? Atualmente a cura não existe a partir de ela existe a partir de um grupal. Essa consciência ela está vindo muito forte para todos e isso é muito importante, né? A gente chama de milagre por uma forma antiga. Atualmente isso tem outra denominação a partir mesmo das leis morais que o Cristo divulgou aqui e que o universo tem por natureza. É exatamente isso que você está falando, é muito interessante, porque a gente tem uma ampliação, né, como você falou, da consciência do que Cristo nos deixou. E aí, isso que você colocou, né, do milagre, e na verdade a gente tem um resultado de uma ação e o desejo, né, de nós no mundo material, enquanto encarnados, e dos seres do mundo espiritual, entendeu? Existe a junção e um resultado que antigamente a gente falava como milagre e hoje podemos falar. Eu não sei se é a intenção das pessoas que criaram ou trouxeram o conceito da transformação. Eu entendo isso como a transformação, né? O milagre, para mim, ele só acontece a partir desta união, desta conjunção, porque não é assim, tem um mágico que tira os males de dentro de você. Tanto que tem algumas passagens que falam que Jesus curou muitos, mas muitos voltaram a adoecer. Por quê? Porque eles não tinham a conjunção com a energia que foi oferecida. Eles não tinham o entendimento de que uma parte da cura pertence a eles, né? Pertencia a eles. Mas essa consciência está vindo muito ativa, muito importante. Exato. E essa consciência que você está dizendo, e aí quando a gente olha para a pandemia, né? Eu acho que eu estou tentando aqui conectar até o que você está falando, para enriquecer. Temos esse resultado na pandemia, onde vários conhecedores, várias instituições, ainda que sejam capitalistas e privadas, uniram seu conhecimento a gerar um resultado para a humanidade. E é isso que você está falando. Resultados que tem cada vez mais rápido. E resultados que vêm cada vez mais rápido, porque aí começamos a falar aqui, isso está dentro dos fluidos espirituais, mas uma junção de desejos positivos para o bem, né? Quando temos essa junção de desejos mais positivos para o bem, temos os resultados mais rápido. Por quê? Porque o coletivo abre o coração para receber essas benéfices, né? Havendo o conhecedor absoluto do fluido universal. Se nós temos um representante, esse é Jesus. E isso. Ele entende a composição e a ação do fluido universal de uma forma muito mais intensa do que nós imaginávamos que era. Nós acreditávamos que havia mágica, que haviam soluções provindas de Não, isso não foi isso que Jesus deixou. Ele tem o conhecimento, mas ele precisa da sua cooperação, do seu entendimento, do seu conhecimento, para que aquilo tenha um resultado e que seja permanente, né? Porque algumas vezes você acredita e de repente, sei lá, cai o padrão mental e acabou a cura, né? Exato, perfeito. E aí a gente tem, uma palavra que hoje está sendo muito dita, universalismo, né?
a junção de tudo que existe no universo, né? E é isso. E assim, isso é muito legal, porque como eu já disse em algumas outras situações, hoje, e eu, né, fico muito feliz de fazer parte de uma instituição onde é a minha profissão, né, onde eu trabalho, e no meu estudo, né, na minha MBA que eu fiz, né, que é gestão por projeto, e projeto já é algo antigo, né? São organizações, né, humanas, que também, como a doutrina espírita, né, mas numa questão técnica, profissional, capitalista, inclusive, mas existe uma intenção boa, de valor, que é a organização e junção de todos os conhecimentos técnicos que existem no mundo para a administração, né, voltada à administração e organização das coisas. De conhecimento, globalização de conhecimento, exatamente. Para quê? Para sintetizar e entregar como recurso tanto para as pessoas profissionais, né? E isso independente de área, qualquer área, e também não precisa de hierarquia para isso, basta ir atrás desse conhecimento, e hoje ele é muito mais pulverizado, e para as instituições, para as organizações, que nesse caso empresas privadas ou não organizacionais, no sentido igual o Recanto de Interlagos, que tem o terceiro setor, né, filantropia, ou as empresas estatais. E é você organizar. E dentro das filosofias se fala muito da questão do empirismo, muito da questão da espiritualidade, mas na espiritualidade, não na convenção religiosa, mas na espiritualidade, na fé, no desejo de um resultado altivo, qualitativo. E aí é que está o ponto. Eles falam sobre a equipe multidisciplinar de multidisciplinas de conhecimento, de habilidades comportamentais e não comportamentais. Mas o que nós estamos vivendo, que eu acho muito importante nessa questão multidisciplinar, ela está na saúde, ela está nas questões corporativas, e ela está também dentro do conhecimento espiritual, que o próprio Livro dos Espíritos fala, não é restrito ao espiritismo, é direcionado a quem tem o interesse, a autodescoberta e a conexão. Isso é muito... Exatamente, aí é o momento da liberdade. Sim. Das possibilidades de ser livre, de você ter autonomia. Tanto que isso é uma verdade, que a internet é um desses recursos. Não sei te dizer em qual momento a internet se conecta com a espiritualidade, com as questões divinas. Assim como há muitos anos atrás, Einstein também não se conectava. E hoje, inclusive na doutrina espírita... porque ele não divulgou as possibilidades espirituais. Exato. Por isso, tá, entende? Exato. Mas hoje o que acontece? Os estudos, a literatura espiritualizada ou espírita, porque tem alguns estudiosos espíritas que conectam a Einstein ao mundo espiritual. Assim como grandes artistas, mais ou menos, concordo com você, mas tem sempre algum ponto que ele é conectado. A federação faz muito isso. Assim, ele buscou as bases, mas quando ele estava para dar o pulo do gato, ele recuou. Ah, sim. Ele não admitiu a existência das vidas posteriores e anteriores. Aí ele deixou de dar o pulo do gato e deixou de permitir que a humanidade tivesse a consciência dessa tríade por uma questão muito pessoal. Exato. Mas... Uma batalha entre metafísica, ciência, materialismo, foi uma coisa muito complicada que eu acho que eles se unissem, eles poderiam ter nos ajudado. Exato, mas olha só para você ver como que é importante, né? Aquele ditado do ninguém é insubstituível, mas é substituto. Existe um substituto dele. Ou seja, Einstein parou em parte da sua missão, mas eu acho que ele trouxe muitas coisas boas. Mas a partir do seu estudo, outros deram continuidade, né? Eu falo,
Imagina, fica à vontade. No meu conceito, até o nazismo auxiliou, tá? Tem coisas horríveis no nazismo, mas tem primeiros passos que eles deram em busca do conhecimento do que é que tem entre o átomo, o que é que o ser humano tem que desliga na morte. Então, assim, eles deram alguns passos de forma um tanto quanto negativa, mas do pior, muitas vezes, a gente também tem que tirar o melhor. Exato. E eu acho que é isso. Tanto que em todos esses processos, se a gente for fazer analogias sobre as parábolas de Jesus, entre linhas Jesus falava isso, né? Então, por exemplo, dai a César o que é de César, né? As moedas com a cara de César significa que são deles, dai a ele o que é dele, né? Se a gente... Uma duração limitada. Não é? Então... Exato! Entendeu? E Jesus tinha essa visão porque ele tinha uma visão de futuro. Então ele sabia que aquilo era momentâneo, que ia se acabar. Por exemplo, o nazismo, entre outras coisas. Mas aí o que fica? As lições aprendidas. Do erro para o acerto. E aí, por exemplo, essas áreas de conhecimento que eu coloquei aqui sobre algumas áreas profissionais, é o que existe, é o que se fala. Ou seja, eu dou a oportunidade do ser humano errar para ele transformar aquele erro em acerto, no pior no melhor. E a gente vê que essas são questões que a gente está aqui fazendo essa analogia entre as questões de milagre e sintetizando aqui o que na verdade a doutrina espírita quer dizer. A gente está trazendo vários exemplos e você não fala... Tudo que você colocou é interligado a isso. Por quê? A gente está mostrando que na história da humanidade os milagres aconteceram sem a gente ter consciência. Entendeu? Quando a gente coloca Einstein, quando a gente coloca alguns exemplos, o próprio Kardec, são milagres. Mas são milagres do que nós desejamos, do que queremos. E aí é o que fala aqui no sinal verde, ó. Querendo, mentalizando, agimos, agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Então, por exemplo, Einstein atraiu um grupo de pessoas que acreditavam nas teses dele. Então, ele atraiu, mas ele continuou atraindo. Essas pessoas se conectaram a ele e continuaram as obras dele. Assim como nós aqui estamos dentro dessa casa, continuando a obra de Kardec. Sim, então é um milagre. São esses milagres que hoje a gente tem a explicação e entendendo que está tudo regulado dentro da ordem universal. E aí, tudo que a gente construiu aqui está dentro do que Chico trouxe, a transição planetária, né? E a transição planetária, ela não é um milagre, ela não vai ser um milagre, ela é uma consequência de tudo que nós suplantarmos aqui. E aí vem essa união de seres e de conhecimento, o universalismo. O universalismo não é uma religião, não é uma doutrina, é uma consciência, exatamente, Eliana, e é muito simples, é a união de todos para um caminho único. A caminhada humana, né, para o entendimento de que nós todos fazemos parte do mesmo conjunto, de que todos nós somos um e que a busca, a meta para todos é a mesma, ou seja, evoluir, alcançar cada um a sua mônada. Exatamente isso, para podermos acessar planos mais elevados. Isso é complicado de entender, mas é simples de vivenciar, porque o acesso que a gente busca, ele vem através da natureza, ele vem da nossa forma orgânica de assimilar as coisas, ela vem da nossa forma inteligente de adquirir conhecimento e compor, né? A egrégora, a psicosfera. Exatamente. Então é isso. Eu acho que tem mais alguma coisa aqui, ó. O grande milagre que podemos fazer por nós mesmos é a renovação no amor, que é tudo isso que a gente falou aqui, né? Tudo isso que a gente falou aqui é o caminho. Então aí tem a parte B do livro, né? E aqui eu vou fazer uma síntese, que é o endemoniado epilético. E aí é uma passagem
que está lá, né, no período de Jesus, né? E aí eu vou fazer uma leitura aqui, que eu separei algumas partes, e aí eu vou fazer uma leitura que eu acho mais profundo do que ficar aqui, né? E a gente acaba entrando em discussões quando está no PPT, eu pelo menos sou assim, e aqui eu vou fazer uma leitura que é para não ter pausas, e direto nos pontos que eu separei aqui, também não vou ler tudo, né? Mas os pontos que eu separei. Bom, então vamos lá. A fé transporta montanhas. O endemoniado epilético. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele, Jesus, né? Um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-los. Ao que Jesus replicou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. O menino ficou são a partir deste momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: Por que razão não pudemos expulsá-los? Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé. Pois, na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá. E lá se transportará, e nada vos será impossível. Parece-nos que o mestre ensina dessa maneira lições que deveriam ficar gravadas na memória de todos os que presenciam os fatos, como a gente falou aqui. Além de séria advertência aos seus futuros seguidores, recordemos ainda que Jesus afirmou aos apóstolos: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. Da mesma forma, guardemos a observação feita por Jesus aos 72 capítulos. Os 72 voltaram com alegria, feita por Jesus aos 72 discípulos. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Contudo, não vos alegrais, porque os espíritos de vós submetem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E aí, continuando. Assim, para ser obtida a cura, torna-se evidente a necessidade da colaboração do doente. O seu desejo sincero de ser curado, conjugado com a fé, confiança e vontade potente de quem vai operar em nome do Senhor. Tudo isso aliado ainda à possibilidade da lei da ação e da reação. Todas as doenças podem ser aliviadas, mas nem todas podem ser curadas. A confiança nas próprias forças nos torna capazes de executarmos grandes coisas, os milagres. Mesmo materiais que não obteríamos se não confiássemos em nós mesmos. As montanhas a serem removidas pela fé referidas no Evangelho devem ser, antes de mais nada, as montanhas de nossas imperfeições e inferioridades, constituídas de má vontade, resistência, preconceitos, interesses materiais, egoísmo, fanatismo, paixões orgulhosas, etc. A fé sincera e verdadeira, sempre calma, paciente e humilde, deve ser cultivada pela moralização de nossos costumes, a elevação de nossos costumes, pela pureza de pensamento,
que a gente falou aqui, palavras e atos, agir, pela crescente confiança na ilimitada bondade divina, entender, para desenvolver, entender a bondade divina, para desenvolver dentro de nós a força magnética que nos possibilita agir sobre o fluido universal. Então, quando a gente entende a vontade divina, a gente desenvolve dentro de nós essa força magnética, que foi o que você falou, vivenciar. A fé raciocinada, a fé que, usada convenientemente pela nossa vontade, raciocinada, é capaz de operar prodígios sempre que for utilizada em benefício do nosso próximo. Jesus disse aos discípulos que aquele espírito obsessor só seria afastado através da oração e do jejum. Devemos entender, então, que somente através de uma fé fervorosa, traduzida em sentida prece, podemos afastá-lo. E isso desde que estamos em jejum, isto é, em condições morais satisfatórias de abstinência de pensamentos culposos, de sobriedade na satisfação de nossas necessidades e austeridade no proceder, ou seja, em ser, transformar o nosso ser, que foi o que a gente falou, sempre em conjunto, sempre com tudo que há de ferramenta do bem neste mundo, para que a gente possa transformar e aí evoluir com uma transição planetária. Eu sou do tempo que o jejum era visto como castigo, Ficar em jejum era um castigo. Agora eu aprendi que o jejum é um presente que nós estamos nos dando, no sentido de consigo controlar os meus instintos. Eu não sabia disso, aprendi há pouco tempo. Ótimo. É um conhecimento que é importante, inclusive conhecimento é experiência, essa experiência você compartilhar com outros, e aí até dentro dos trabalhos da casa. É muito legal isso, porque isso é o sentido do milagre e a materialização dele, porque o jejum ele é muito abstrato, E aí, por exemplo, você traz uma experiência, uma explicação muito concreta, materializada, que aí a gente consegue explicar para as pessoas, Isso é essa que é a pureza da coisa, do desenvolvimento e desse trabalho que a gente faz aqui de sábado, Isso é muito legal nesse trabalho de sábado, de terça, de segunda nas palestras, Então, é o trabalho do conhecimento, E não tem, a gente sempre fica no milagre, e aquele milagre que a gente terceiriza, a gente não centraliza em nada. Sempre projetamos fora, Então é isso. Você quer fazer a prece de encerramento? Pode ser? Aí, faz o microfone aqui. Você quer fazer aí? Pode. Eu seguro o microfone para você. Poderoso e amado Mestre Jesus, obrigada por mais um dia de sábado que poderíamos estar por aí batendo papo, tomando cerveja. Nós estamos aqui aprendendo, divulgando, absorvendo o conhecimento das leis morais que o Senhor deixou aqui para nós. Por isso agradecemos, mas esse nós significa encarnados, desencarnados, presentes e ausentes, pois a sua lei é abrangente e divina, e é por isso que agradecemos, é por isso que permitimos a cada um de nós que esteve aqui presente a entrada da sua energia para a abertura dos nossos entendimentos, dos nossos sentidos, do nosso aprendizado. Obrigada, Pai, obrigada a todos os presentes, boa tarde. E nessa vibração agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores de luz desta casa, que nos amparam, nos auxiliam, Senhor Neocárdio, Maria, nosso irmão e amigo Abud Malek, os nossos mentores individuais, todos os que estiveram presentes, encarnados e desencarnados aqui na prece de Maria, Agradecemos a oportunidade do nosso Mestre aqui presente em auxílio e em energia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Que assim seja.